Olá, mais uma vez é um prazer ter a sua companhia no programa Em Verdade que está começando. E hoje vamos tratar de um assunto que mexe com o seu dia a dia. Aliás, que cansa a beleza da população brasileira. Corrupção na política e na sociedade. É possível acabar com essas práticas? De que forma? As eleições para um país são de grande importância. É o momento em que os cidadãos de bem e aqueles que representam um país de maneira digna vão até as urnas para então escolher aqueles que irão representá-lo. Mas quem serão os seus representantes nesse ano de 2018? Os dias 7 e 28 de outubro serão imprescindíveis para que as nossas escolhas possam fazer diferença para nós, para os nossos filhos e para aqueles que vão nos representar num futuro bem próximo. Mas quem serão aqueles que você irá escolher? Deputado estadual, deputado federal, senador, presidente da República. Já escolheu os seus representantes? Tudo bem, a gente sabe que o voto é secreto. O que não é mais segredo para ninguém, a população se cansa de falar, é a questão da corrupção na política. A corrupção na sociedade, que imita um patamar. Quem imita quem? Somos políticos corruptos ou corruptos políticos? De quem estamos falando? E a sociedade também não tem um papel de mudar e de não dar vez quando também comete os seus atos de pequenas corrupções? Não somos coniventes com essa prática? É possível mudar essa realidade? E a igreja? Que papel ocupa? É possível que, eleitas, essas pessoas possam de fato fazer a diferença? Temos as bancadas cristãs evangélicas que professam a fé em Jesus Cristo, mas de fato todo político é corrupto? E a sociedade? Tem aquelas pessoas que ainda de fato defendem o bem? A realidade brasileira é dura. Desfalecida, a sociedade vê a saúde, a educação, a cidadania e a própria moralidade irem por água abaixo. É possível reverter esse quadro? E a Bíblia trata dessa questão? Somos mesmo seres políticos? Como tratar então desse assunto? E mudar essa história, esse triste retrato que leva para fora do país uma imagem ruim, triste, de que todo brasileiro é corrupto, de que o brasileiro quer levar vantagem. Afinal de contas, cadê o dinheiro que deveria ser usado em partes tão importantes da sociedade? Cadê? Foi desviado? Por quem? Malas, dinheiro escondido na cueca, impeachment. Nos noticiários o que se ouve é só isso, corrupção, dá tristeza, dói no estômago. Desesperançada, a população se pergunta em quem vamos votar, em quem acreditar. E é esse o tema do programa Em Verdade. Essa é a nossa proposta, discutir a corrupção na política, na sociedade e se há de fato um caminho a ser percorrido para que esse retrato seja novamente desenhado de uma forma bem mais bonita. O programa Em Verdade começa agora. E para tratarmos desse assunto de corrupção, eu quero contar com a sua participação em verdade@redebenção.com.br ou pelo nosso WhatsApp, 998497693. Quero saber o que você pensa sobre essa questão da corrupção na política. E também conto com a presença especial de 4 convidados. Estou recebendo aqui o pastor Carlos Wanderson. Bem-vindo, pastor. Obrigado. Para a gente tratar desse tema que é tão importante, a corrupção. É preciso acabar com isso, né? É verdade. Um prazer. Prazer é todos nossos. Obrigado pela presença. Também estou recebendo aqui o advogado Mariel Marra, que também conhece de perto e sabe dessa questão e da importância dela para a sociedade. Corrupção não dá para conviver mais, né? Obrigado pelo convite, Jacques. É um prazer participar desse programa diante desse grupo tão seleto. Legal. Também estou recebendo aqui o pastor Dário Gonçalves, que é político, é pastor e é político. Foi o ano passado presidente da Câmara Municipal de Ribeirão das Neves, aqui na região metropolitana, e vai falar dessa questão da corrupção. Bem-vindo, pastor. Muito obrigado, Jacques. Eu quero cumprimentar as demais pessoas que participam, aqui dessa discussão, que com certeza irá acrescentar muito para a nossa população, e agradecer pela oportunidade e te parabenizar por um tema tão relevante. Sem dúvida nenhuma. E também conosco aqui, para brilhantar essa participação aqui, a pastora Nilda Helena. Obrigado pela sua presença, pastora. Prazer meu estar aqui, já te admiro
Legal. Já externei isso e é um prazer estar aqui com os demais convidados. Legal. E mais uma vez eu quero reforçar a sua participação. Quero a sua opinião, o seu comentário, o nosso endereço você já sabe, o nosso WhatsApp está aí na sua tela, enfim, quero contar com a sua participação. E eu quero começar esse programa dizendo para vocês o seguinte, às vésperas das eleições, como é que vocês veem essa relação de política e corrupção? Como é que é essa relação? É uma relação que não tem harmonia nenhuma, né? Eu acredito que essa vai ser a temática das eleições esse ano, né? Em razão, primeiramente, da ação do Mensalão, né? A ação penal 470, que depois veio a Operação Lava Jato, e tudo isso tem fomentado essa temática da corrupção no Brasil, né? Então, a temática dessa eleição de 2018, eu acredito que vai ser corrupção. Agora, pastor Anderson, é interessante quando a gente fala de corrupção, porque é uma coisa que parece estar arraigada, né? Quando se diz que política, religião e futebol não se discute, esse é um dito popular que já caiu há muito tempo. Tem que se discutir sobre essa questão da política e mais, discutir sobre a corrupção, tanto na política quanto na própria sociedade. Porque não só na política como na sociedade, uma desenha um pouco o retrato do que é o nosso país nos dias de hoje, em que se pensa só em levar vantagem. Sim, claro. É necessário que a gente se discuta e que caia por terra e que todo o povo brasileiro possa, sim, levar em conta na hora que for para a urna, na hora que for votar, ter a consciência, saber em quem está votando, saber o que está fazendo, para que dessa maneira a gente possa estar mudando o quadro dessa situação e essa palavra possa ser menos falada ao longo do tempo daqui para frente. Corrupção, que possa acabar, que possa ser extinta, que possa terminar diante do povo brasileiro, que já não aguenta mais de tanto sofrimento, de tanta luta, de tanto momento difícil que tem passado o povo brasileiro. Eu queria descrever uma cena que eu vi outro dia num telejornal e que me chocou muito, pastor Dário, e pastora Nilda, e presentes também, e você de casa também, de uma avó que a neta havia acabado de conceber uma criança e, lamentavelmente, por falta de atendimento, essa criança acabou morrendo. E dentro da unidade de atendimento, ela com a criança nos braços, morta, chorando de forma copiosa. E esse retrato, essa imagem, me causou um choque, talvez um choque tão grande quanto a dura realidade que a gente vê da violência, da morte, do tráfico, e que é um retrato um pouco desse país, em que a individualidade, o egoísmo e o pensar em si mesmo pressupõe um prejuízo da coletividade. É por aí que se discute quando a gente fala de corrupção? Exatamente. Quando alguém entra para a vida pública, né, ingressa na política, sem conhecer o verdadeiro sentido, né, da palavra política, o que isso significa realmente, e a pessoa, então, ao invés de trabalhar procurando o bem comum, e, ao invés disso, ela procura o bem próprio, né? Os seus interesses pessoais acabam se sobrepondo sobre os interesses coletivos, aí a gente cai exatamente nessas mazelas que nós estamos discutindo aqui. Aquele benefício que era para ser distribuído com a sociedade acaba indo para o bolso de alguém ou então para determinados grupos políticos. Eu não sei vocês, mas como é que chega a imagem, quando a gente viu, por exemplo, aquela imagem, acho que na Bahia, né, daquelas malas e malas com dinheiro, que as pessoas levaram horas para contar aquele tanto de dinheiro. Histórias de políticos com malas saindo correndo, histórias de empresas sendo beneficiadas, grupos empresariais sendo favorecidos. E, por outro lado, a educação padecendo, a saúde amíngua, a moradia, o desemprego, a aposentadoria que se discute, falta dinheiro, faltam recursos. Como é que vocês veem esses cenários? São completamente opostos, são completamente chocantes. Assim. Como é que vocês viram essas imagens? Eu quero só me ater um pouco naquilo que você falou da imagem da avó, né, vendo ali o falecimento da criança. Né? Hoje em dia fica difícil até mesmo para nós, que apesar de termos que nos manter informados, assistir telejornais. Porque a gente vê isso o tempo todo, parece que ficou uma coisa corriqueira. E algumas pessoas já banalizou de tal forma que algumas pessoas já não discutem mais, não se importam. É difícil ver uma pessoa que realmente se compadece. As pessoas estão tão preocupadas consigo mesmas que elas se esquecem rapidamente dessas coisas. E é algo que nós não podemos esquecer.
O brasileiro, ele é um ser inteligente, não só o brasileiro, o ser humano. Ele é inteligente, o brasileiro está aí com poder de voz, de poder falar, estamos num país livre e o que precisa mesmo é de uma posição. Acho que o que precisa mesmo é de uma posição. Enquanto não tiver um posicionamento real, vai continuar acontecendo essas Agora, coisas. por que esse poder que o brasileiro tem é trocado muitas vezes por um saco de cimento ou por uma cesta básica? Tem raízes sociológicas históricas para isso, né? O brasileiro, desde a sua colonização, ele já foi acostumado com essa política do toma lá, dá cá, né? É algo que tem as suas raízes históricas. Mas é importante a gente lembrar o que o procurador Deltan, procurador da Lava Jato, ele fala: corrupção mata. Nós temos a facilidade muito grande de nos revoltarmos com um crime que é de sangue ou estupro. Mas quando é um desvio de dinheiro público, às vezes a gente acha que isso não é problema nosso. E a gente não pode perder essa capacidade de se revoltar. De se indignar? De se indignar. A Bíblia mesmo fala que nós não podemos nos conformar com este século, né? Nós devemos renovar a nossa mente. E a nossa mente é de Cristo, a gente não pode se conformar, por mais banalizada que seja a grande informação de corrupção na mídia, a gente não pode perder a capacidade de se indignar com cada caso que aparece. Agora, a Bíblia Sagrada tem um versículo que diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio lidera, o povo geme. Quando a Bíblia traz esse versículo, ele parece assim, foi escrito há milhares de anos, ele é muito contextualizado nos dias de hoje, sobretudo quando falamos da corrupção. Né? Pessoas que têm nas mãos o poder de decisão, a assinatura, né, de uma emenda, e que muitas vezes fazem dessa oportunidade, que lá atrás alguém confiou a ele e que essa confiança foi traída, porque no momento em que ele ocupa um cargo, em que ele está ocupando um cargo, ele faz desse cargo algo para beneficiar a si mesmo e beneficiar aqueles que lhe são próximos conforme a conveniência de interesses. O ser humano ele é criado à imagem e semelhança de Deus, né? E a partir do momento que ele se corrompeu, e daí nasce toda a corrupção, né? A corrupção ela não é algo de agora, né? Ela vem desde o Éden. Então, o poder ele não foi feito para ser exercido de forma individual, forma egoísta. O poder tem que ser exercido de acordo com a imagem de Deus. E o nosso Deus ele é um Deus que governa para todos. Ele faz a chuva e o sol cair sobre todos, né? Então, o poder, quando ele é exercido de forma individual, egoísta, se torna um governo anticristão, anticristo, bestial, né? Desumanizado. E a gente tem que observar que a corrupção ela reflete isso. Agora, a população, pastor, o senhor que é político, a população se vê meio com um sentimento de impotência, né? Essa impotência, ela de fato ela deveria existir ou não? Nós poderíamos ser agentes de transformação, como o próprio Marial está dizendo aqui, agentes de transformação. E quando eu falo nessa transformação é sermos agentes de participação maior nas comunidades, sermos agentes de uma participação maior dentro das câmaras municipais, nas decisões que são tomadas, nas realizações de audiências públicas. Como é que o senhor vê essa questão? Falta isso, né? E tudo isso está sendo discutido aqui, realmente é muito importante. Quando se fala, por exemplo, das nossas raízes, né? Essa questão da corrupção está inserida na nossa sociedade desde a nossa colonização. E o nosso amigo colocou ali muito mais além, né? Trouxe lá do Jardim do Éden, enquanto Adão e Eva tentaram enganar o próprio Deus, né? Transferindo responsabilidades, mas existe uma certa legitimação da própria sociedade. Eu diria para você que isso vem através da nossa própria linguagem, né? Da linguagem da sociedade. Você citou ainda há pouco algo que eu até tinha colocado aqui, eu tinha anotado, essa questão de não discutir a política, né? Política, religião e futebol não se discute. É interessante que as pessoas discutem a religião, discutem o futebol muito mais, e quando chega no momento da política, a gente percebe uma certa descrença por parte de uma boa parte da sociedade, o que não deveria acontecer. Então, a questão da linguagem, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: as más conversações corrompem os bons costumes.
Então, a partir do momento que a gente tem uma linguagem, né, corrompida, os nossos atos, as nossas atitudes também passam a ficar a se corromper também. Eu trouxe aqui também uma outra coisa que eu acho interessante, que a gente ouve sempre: os fins justificam os meios. É de Maquiavel. Pensador iluminista, né, do século XV, né? Exatamente. Quer dizer, foi uma pessoa que deu uma grande colaboração, né, para a ciência política no mundo. Né? Hoje, você conversa com o aluno de ensino médio, ele sabe um pouco acerca do livro escrito por Maquiavel, que é O Príncipe, né? Agora, o que isso vem significar realmente? Os fins justificam os meios. É porque Maquiavel, quando ele disse isso, ele conceituou na esfera pública e não na esfera privada. Os fins justificam, sim, os meios, desde que o príncipe ou o governante utilize da própria força, visando o fim dos seus súditos, e não o benefício pessoal. Então, essa questão da interpretação, a pessoa entra para a política já com esse pensamento, levando isso, né, para o seu dia a dia, para suas próprias ações políticas, isso realmente traz um problema seríssimo para a sociedade. E a própria sociedade, quando ouve uma coisa dessa, acha, não, está tudo certo, está tudo bem, é assim mesmo que funciona, e não deveria ser. Agora, a gente vê casos também, eu quero inverter essa discussão também e trazer esse tema aqui. Claro que a gente não está deixando de registrar aqui a existência e a presença de pessoas idôneas, de pessoas legítimas, de uma sociedade e também da política, porque não dá para separar as coisas. Pessoas da política e pessoas da sociedade que são decentes, que são honestas desde 1 centavo a R$1. E a gente tem, inclusive, casos de administração que tem chamado bastante atenção, de administrações que estão sendo feitas com resultados muito positivos, cujo índice, a relação direta é de uma política de respeito, de não corrupção e de dignidade, da utilização do dinheiro público da forma correta. E isso é muito importante também a gente destacar. É preciso pontuar também a questão do desânimo, um certo desânimo que, em outras palavras, você mencionou no início, que a sociedade começou a ter em relação à impunidade. Porque durante anos, né, foram corrupções uma atrás da outra e ficava meio que velado, né? E, de repente, a sociedade foi criando aquele desânimo de reação. Agora, com esse desencadear aí, com tudo vindo à tona de uns anos para cá, é que a sociedade está começando a reagir, né? Mas, como pastor evangélico, eu ainda digo que a igreja, né, também precisa se manifestar nesse sentido. Existem, sim, os bons políticos, existem os maus políticos, existem em todos os campos da sociedade as pessoas boas e as pessoas que não são boas, as pessoas que praticam as coisas ruins em benefício próprio, ela passa por cima de qualquer pessoa. Mas e nossa posição? Nós precisamos nos posicionar. Eu creio que agora está tendo uma luz no fim do túnel. As pessoas estão começando uma reação, mas isso ainda é pouco. Se a gente realmente quer ver um fim proveitoso em tudo isso, mas a sociedade precisa se levantar. Pois é, e quando a gente fala de sociedade, a gente está falando do cidadão, de você que está me assistindo, está se falando de mim, quando eu aponto um dedo para ele, eu estou apontando 3 para mim, né? Para cada um de nós que aqui estamos participando desse programa do Em Verdade, porque a gente precisa transformar essa realidade. Sim. E essa mudança começa a partir do meu comportamento, da minha atitude. E isso é importante ser dito também, porque a sociedade ela não pode delegar para alguém ou se isentar e se eximir da responsabilidade, terceirizando para um político ou para alguém que irá representá-lo. Como é que vocês veem essa ponderação? Ficou mais fácil para a sociedade ficar justificando, como ele colocou, de uma forma errônea, eles querem usar isso aí, né, esse termo, para poder querer praticar atos ou delitos e justificar, porque lá em Brasília roubam, políticos roubam, por que isso aqui não pode ser feito? E aí é que a sociedade começa também a entrar na onda de cometer vários delitos, né? São muitas regras que são quebradas. E há necessidade, eu acredito, de uma reeducação, né? Precisa de maior investimento, inclusive, na educação, para as pessoas terem uma consciência de que ele não deve se apropriar daquilo que não é dele. Um troco que foi dado a mais não é dele, ele precisa devolver. Ele precisa de entender que existem regras numa fila de banco, numa fila de qualquer lugar que ele tiver, e que ele precisa de obedecer, que ele não pode chegar e passar na frente. Ele não pode mentir ou forjar
Eu já vi pessoas forjando, por exemplo, gravidez, né, estufando todo para ficar em fila de banco, pegando prioridade. Ou tem gente que leva a mãe no banco, porque a mãe é idosa, então não vai ter que enfrentar a fila. Não vai ter que enfrentar a fila. O famoso jeitinho brasileiro precisa. A criança no colo, que às vezes poderia ter ficado com outra pessoa, e pronto, estão fazendo assim o tempo todo, né, querendo literalmente exercer a famosa lei do gesto, que é levar vantagem em tudo. Mas a gente tem uma questão que outro dia eu vi numa reportagem também de um cara que estava enganando por telefone, vendendo lugares para alugar para as pessoas em período de férias, estava enganando todo mundo, e aí o repórter conversando com ele por telefone, e ele ainda foi ameaçado, o repórter foi ameaçado, e ele disse assim, no Brasil todo mundo rouba. A banalização da corrupção é fato? Vocês acreditam que seja fato? Como mudar essa banalização? A pessoa tenta se justificar, né? E são vários exemplos, conforme a pastora falou. Tem ainda, a gente pode falar do furto de energia, o famoso gato, né? gatonete, né? Parar em vaga de deficiente. Então, tem vários exemplos de pequenas corrupções na sociedade que acaba se refletindo na política. Né? A política ela não é uma bolha isolada da sociedade, como se a corrupção na política fosse uma coisa e a sociedade fosse outra. O que acontece na política é reflexo de quem nós somos. Verdade. Então, como a gente pode mudar? A partir de um arrependimento de quem nós somos. Primeiro, reconhecer o problema. Nós somos um povo corrupto. Desde razões históricas até hoje, nós nos acostumamos com esse maldito jeitinho brasileiro. É uma maldição. Sim. Em outros países, isso é visto como corrupção, mas a gente encara isso como algo cultural, como normal, como a malandragem brasileira. Não deve ser assim. Não deve ser assim. A partir do momento também da questão de pontualidade de horário. A gente é muito acostumado com os atrasos. Atrasou meia hora, 20 minutos. Não deve ser assim. Atraso é questão de caráter. Se você mostrou que deve começar naquele horário, se você falou para a pessoa que você vai estar naquele horário, esteja naquele horário. Então, agora, já começa por aí. Onde que começa essa mudança? Começa nas escolas, começa nas famílias, começa na construção e na solidificação ou no reforço de valores e princípios dentro das igrejas? Onde que começa essa mudança? Eu acredito que tudo pode colaborar. Eu quero relatar um fato, assim, de um pastor amigo que a gente conversando, e ele dizia o seguinte, ele estava no balcão da empresa onde ele trabalhava, e chegou 2 rapazes que tinham executado um serviço de pintura e tinha sobrado algumas latas de tinta ali naquela ocasião. O que eles fizeram? A tinta não era deles, era de quem? Do proprietário. Eles pegaram aquela tinta e falaram. O pastor ouviu eles comentando, porque sobrou mesmo, vamos levar para casa, vamos levar, não tem problema. Quer dizer, isso é errado. É dessa maneira que começa a corrupção no país, é dessa maneira que as portas se abrem para que outros lá na frente possam fazer coisa pior. Então, a gente precisa mostrar como cidadão que a gente pode influenciar pessoas. E ali, aquele momento, aquele pastor chamou engraçado. Quando você ouve alguém político ou alguma situação de corrupção, você vai achar ruim, você vai até jogar pedra. Mas e você? Você percebeu que você fez algo que não é legal, que não é certo, que você está errado, que você não está correto naquela decisão que você fez, na atitude que vocês tomaram? Então, quer dizer, são pessoas assim, como esse pastor, que naquele momento repreendeu aqueles rapazes, que precisam do nosso país. Que vai mudando a cultura, vai mudando, né? A cultura. Mas não está faltando ser mudado. Pois é, mas não estão faltando essas boas referências. Quando eu abri o programa aqui, eu disse dessa questão, em quem você vai votar? E eu acho que essa é uma pergunta que o brasileiro está se fazendo. As eleições estão aí em outubro e as pessoas estão se perguntando, em quem que eu vou votar? Está faltando crédito. Está sobrando gente e faltando crédito. Ética, respeito, idoneidade, né? No caso, vamos pegar aí a nossa turma evangélica, que a gente está mais próxima, né, para conviver e falar. O descrédito é total no político, né? Por quê? Promessas não cumpridas. Né? Teve uma apologia alguns anos atrás, você deve se lembrar de evangélico votar em evangélico, vocês lembram disso? Uhum. Teve toda uma corrente para poder levar as pessoas a isso e tal, e aí eles entraram nessa, né? E de repente houve a decepção.
viram que também aquelas pessoas que eram tidas como respeitosas, como idôneas e honestas, se corromperam. E aí também veio essa famosa conotação aí de que a pessoa pode até ser honesto, mas depois que entra, vai ter que se vender de alguma forma, porque tem as alianças, porque senão não vai aprovar nada, e tudo aí. Isso ficou na cabeça das pessoas. Então, hoje também está uma grande dificuldade, eu digo isso como pastor, eu acredito que os demais também, vocês que são pastores, devem enfrentar a mesma coisa do descrédito das pessoas. Eles hoje, e mesmo o líder deles falando, eles têm uma dificuldade hoje de dar crédito. Então, por isso que eu digo que é um trabalho conjunto. Hoje são vários fatores, não somente do governo em investir na educação, nas escolas, dentro das igrejas, dentro das casas, a própria família ter uma conscientização de que existem as pessoas honestas, sim. Pode até ser uma minoria, mas elas são honestas. E as pessoas têm que ensinar princípios também. Porque, às vezes, dentro da casa, como se vê muito essa corrupção na televisão e por aí afora, onde a pessoa está inserida, aí o que acontece? Chega e aquilo é banal e não se comenta dentro da casa. Não, os princípios precisam ser regidos, precisam ser falados. Agora, pastor, o senhor que lida de perto com essa situação, o senhor foi presidente da Câmara Municipal de Ribeirão das Neves, aliás, deixa eu mandar um abraço aqui para a população de Ribeirão das Neves. Como é que é lidar nesse dia a dia? Essa consciência de olhar para a sociedade, de ver uma rua esburacada, de ver a falta de um posto de saúde atendendo, isso tudo pesa na hora de tomar uma decisão, de fazer uma escolha como cidadão, não é nem como cristão, não, como cidadão primeiro. Pesa, não pesa? Sem dúvida, deveria, pelo menos, né? Sem dúvida alguma, né? E quero retomar aqui a palavra da pastora quando ela falou acerca da decepção, né, que acabou acontecendo em muitos segmentos também religiosos, e claro, envolve também os evangélicos, né? Entra aquela questão também de uma parte também da sociedade não querer a presença de evangélicos também na política, ou aqueles que defendem uma bandeira ligada à religião, né? E agora essa questão você citou em relação à nossa cidade, a cidade de Ribeirão das Neves, que eu quero aproveitar e mandar um abraço para a nossa população também, dizer da alegria que eu tenho de estar aqui hoje dirigindo essa fala a todos vocês aqui colocado pelo Jacques. Isso realmente é preocupante, pesa muito, é uma coisa que nos entristece, sabe? É saber que a nossa cidade e outras cidades do Brasil têm realmente uma dívida histórica, né, com a população, e Ribeirão das Neves, dentro da região metropolitana, mais ainda, devido à sua própria história, os problemas pelos quais ela já passou, que é a especulação imobiliária. E hoje a gente tem tantas e tantas ruas precisando de pavimentação, e aí o cidadão chega para a gente e fala, mas acontece que lá em Brasília, né, consta que aquela rua já foi asfaltada. O cidadão não é bobo, ele sabe, ele faz pesquisa, né? Ele investiga as coisas e sabe que realmente isso poderia ter acontecido. Não aconteceu por quê? Por causa de desvios, né? Então a população sofre por causa disso. Hoje eu vejo a atual administração, nós vereadores estamos sofrendo por quê? Porque nós temos um governo hoje da própria cidade, um prefeito que foi eleito, né, que mora na cidade, cresceu na cidade, construiu a sua vida praticamente toda, né, em Ribeirão das Neves, e hoje a sociedade quer que ele apresente resultados que deveriam ter sido apresentados há muitos e muitos anos atrás por outras gestões e que infelizmente não foram apresentadas. A gente vai para o intervalo, eu gostaria que a gente conversasse, a gente fala muito da reforma política, né? A gente está falando inclusive da Operação Lava Jato, alguém já citou essa situação, que é uma tentativa, um esforço das nossas autoridades constituintes, dos nossos poderes constituintes, de tentar reverter esse quadro. Eu queria que a gente falasse também dessa reforma política. A profissionalização de políticos seria um caminho? Políticos profissionais, como profissionais de qualquer empresa, que precisam dar resultados, e se não derem resultados, estão sensíveis ou possivelmente poderiam ser dispensados, assim como qualquer trabalhador no país? Será que essa é uma discussão que alcança as instâncias superiores? Eu quero que a gente traga um pouco essa discussão. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Até já.
De volta com o programa Em Verdade e fazendo uma reflexão. É possível ter uma sociedade justa e igualitária? E qual é o peso da corrupção na política e na própria sociedade para que isso não aconteça? A gente está tratando desse tema, eu quero a sua participação em verdade@redebenção.com.br, sem o cedilho e sem o tio, ou pelo nosso WhatsApp, 99849-7693. No último bloco, a gente trouxe aqui um perfil dessa corrupção, a gente falou um pouquinho desse descontentamento, dessa insatisfação, dessa apatia política que existe na sociedade diante de um cenário que se vê hoje, né? Diante de tanta corrupção da própria sociedade, da política, e ressaltamos também das pessoas que fazem o seu trabalho e cumprem as suas funções. Queria dizer uma coisa que indiretamente tem a ver com o que a gente está tratando aqui. Quando eu entro num restaurante que eu pago caro e como mal, qual é o meu consolo? De que nunca mais eu vou voltar naquele restaurante. E que se depender de mim, os meus amigos também não irão voltar naquele restaurante porque as referências dele não foram as melhores, né? Na política não deveria existir um pouco essa postura? De repente, uma população consciente, atenta, que acompanha aquelas pessoas que elas elegeram. Se a gente perguntar aqui, em quem que nós votamos nas últimas eleições para deputado estadual, deputado federal e senador? E para presidente, você lembra em quem você votou? Será que você de casa se lembra? E por que a gente não se lembra? Será que a gente está dissociando a política da vida cotidiana e a gente não entende que elegendo um político ruim é que a saúde fica ruim porque há o roubo, há a corrupção? E o que mais acontece é o famoso discurso que não tem nada a ver com a prática, né? Prometem muitas coisas. Eu acho que a população ela está saturada mesmo, são dessas promessas infundadas, que elas não vão se cumprir nunca, que existe muito engodo, né? Isso eu chamo de menosprezo da inteligência das pessoas, sabe? Eu tive um episódio que eu fui obrigada a falar numa determinada reunião, que não convém aqui citar onde, nem com quem, mas enfim, estava tendo um discurso maravilhoso com as pessoas ali aplaudindo e dizendo daquele altruísmo de se eleito for, né? Vou fazer isso, aquilo, que eu faço aquilo é por amor, que eu estou querendo entrar nessa é por amor, estou querendo entrar nessa porque eu amo o que eu faço, eu tenho vontade de ajudar. E aquele discurso estava maravilhoso e sendo aplaudido. Até eu fui obrigada a pedir a palavra, porque afinal de contas o cidadão tem que ter vez e voz, né? E eu disse o seguinte, esse discurso todo e altruísta que você está falando, mas você vai abrir mão do seu salário? Porque você está colocando para nós que estamos participando aqui, para as pessoas que vão votar, como se fosse uma coisa totalmente benéfica para nós, algo que vai satisfazer você pessoalmente, que você vai se sentir bem fazendo isso e que vai ser por puro amor. E essa não é a verdade, esse discurso aí é falso. A gente precisa de entender que você vai ser remunerado, muito bem pago por nós, né? Porque é a população quem paga, e não tem esse discurso não. Se você estivesse fazendo isso totalmente por amor, você teria que fazer igual um político que tem aí, o único que eu ouvi falar, que abriu mão do salário. E aí, você vai abrir mão? E aí ficou aquele clima, né? Mas o contexto todo ali, todo mundo na mesma hora voltou a atenção para aquilo que eu estava falando. Porque na verdade estava já todo mundo caindo naquele engodo. Não era só por amor, não tem nada disso. É pago e muito bem pago. Então, é isso que precisa também de entender. Mas será que se, por exemplo, essas pessoas se candidatam, que de fato têm esse interesse pessoal de ajudar a sociedade genuinamente? Porque existem pessoas de bem. A gente vê muitos exemplos na sociedade de gente que tem ação, que não tem um cargo, mas que tem uma prática política muito positiva para a sociedade. Conheço N exemplos. Vi muitas histórias interessantes ao longo da minha caminhada e acredito que vocês também tenham visto. E eu vejo a igreja. A igreja, que está fazendo o papel do governo, está fazendo o papel dos governantes. Porque a igreja recupera as pessoas, recupera aqueles que estão em linha de risco, ajudam as mães que estão com aqueles filhos com problemas, até mesmo envolvidos com drogas e afins. E a igreja entra com tudo nessa parte de recuperação. Isso muitas vezes não é reconhecido. Eu sempre digo isso, que a igreja, ela representa, tem uma representatividade muito grande em relação a isso, mas pouco reconhecimento. Porque, na verdade, ela trabalha e muito em relação a isso. Deveria até ser mais ouvida, porque ela trabalha muito na recuperação, trabalho que eles deveriam estar fazendo. E é claro que, como você disse, em todo segmento, sim, existem aquelas pessoas que são boas, que gostam do que fazem, que praticam as obras sociais porque gostam, claro que vão receber ali o que é justo e são honestas. Mas as pesquisas nos mostram que esse percentual, ele é muito pouco.
infelizmente. Já que a senhora falou do papel da igreja, deixa eu então trazer essa discussão no segundo bloco aqui, a questão do papel da igreja, né? Como que a igreja deve se posicionar, como que a igreja deve atuar? Ela já cumpre uma função social importante dentro da sociedade. Sim. Mas qual deve ser a orientação, pastor? O senhor que é pastor, que é político, que representa a sua comunidade lá, qual que deve ser a postura de um pastor, de um líder espiritual, pastor Anderson? De orientar, de dirigir, de deixar claro o perfil. A Bíblia traça, as Sagradas Escrituras trazem um perfil de um potencial candidato para representar o povo? Sem dúvida alguma. Né? A Bíblia ela tem resposta para todas as perguntas e perguntas para todas as respostas. Né? Eu procurei estudar um pouco acerca da política, né? Estudei a ciência política em si, mas a Bíblia, além dela fazer parte do meu dia a dia, uma boa parte daquilo que eu faço eu procuro fazer pautado nela. Né? Porque é muito claro, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, são elas que testificam de mim. A gente nunca ouviu falar jamais de alguém que pudesse fazer um movimento, né, de humanização, de valorização do ser humano mais do que Jesus. Ninguém conseguiu superá-lo. E nós temos muito que aprender com ele em relação a isso. Mas essa questão colocada pela pastora ainda há pouco, em relação às promessas, né, não cumpridas, talvez não seja nem por maldade de quem prometeu, mas eu diria que é por desconhecimento. É pela pessoa, por exemplo, se prontificar, né, a se candidatar para um determinado cargo eletivo, desconhecendo quais são as suas reais funções. Lembrando que nós temos uma diferença entre o poder legislativo e o poder executivo. Né? Eu vejo, por exemplo, o camarada que candidata a deputado, a vereador, e fica prometendo asfaltar a rua, fazer ponte, né, resolver um tanto de problema, e a gente sabe que não é por aí. Né, o prefeito executa, o governador executa, o presidente da República executa, vereador, deputado federal, deputado estadual, nós legislamos. Então, às vezes, o indivíduo ele faz uma promessa de algo que ele não vai cumprir. Desculpa, pastor, mas prometendo coisas que não estão na alçada dele. Da alçada dele. Vereador prometendo coisas que são da alçada de deputado federal. Mas a Bíblia fala que o meu povo erra porque ele falta conhecimento. Não falta também por parte das pessoas um papel mais interessante no sentido de buscar essas informações? Por exemplo, o que faz um vereador? O que faz um deputado? Exatamente. Ô Jacques, a gente precisa até sair um pouco desse lugar comum de que, para combater a corrupção, basta votar certo. Mas para votar certo, há necessidade de conhecimento político. Tem muitas pessoas que não sabem diferenciar ideologia de esquerda e ideologia de direita. Analfabetos políticos votam porque o candidato fala bem, vota porque às vezes prometeu alguma coisa e aí a pessoa, no interesse, acaba votando naquele candidato. Mas ele não sabe que a gente vive numa democracia representativa de coalizão, ou seja, quem está por trás, na verdade, são os dirigentes de partidos que coagem o presidente, coagem o governador, coagem os prefeitos, que estão ali por trás manipulando todo o sistema, e a gente acha que o problema é só o candidato. Muitos candidatos são candidatos biônicos, só fazem o que os dirigentes partidários mandam. Eu vou confessar para vocês aqui que até que eu trabalhei na Câmara Municipal, e até hoje não é uma coisa muito entendível da minha parte, estou confessando isso para vocês, essa questão do voto, quem que se elege, essa questão partidária, é algo muito complexo, o coeficiente partidário. O voto proporcional. O voto proporcional é algo que a população não tem acesso, as pessoas não sabem. Eu voto no A, e vejo eleito o C e o D, porque o número de votos que o A teve foi suficiente para eleger C e D, mas espera aí, eu não votei no C e no D, não escolhi essas pessoas. Então, a desinformação, mas não há interesse também por parte de quem lidera esse processo a essa desinformação? Certamente. Certamente que isso aí as pessoas não dizem. Ninguém não fala. Chama a dona Maria lá para poder entrar numa chapa, mas não explica para ela nada. Né? E, por outro lado, a desinformação, que é a pior coisa. Você citou aí o versículo, o povo sofre porque falta conhecimento. Mas onde ele vai buscar esse conhecimento? Né? Ele precisa de saber, precisa de ter pessoas para instruir. No caso, vamos de novo nos reportar à igreja, que é onde nós estamos mais próximos, né? E que foi muito tempo omissa, totalmente omissa em relação a essa explicação
essa informação, foi sonegada informação às pessoas, aos membros. Por quê? Porque não vamos falar de política, porque não vamos falar disso, e um discurso totalmente contraditório com a própria Bíblia, que você vê pessoas na política, defendendo os direitos, defendendo os interesses da população. E muitas vezes a igreja foi o quê? Omissa, ela retrocedeu. E ela tem que falar sim sobre isso, explicar para as pessoas, tem que ter uma aula lá antes da votação. Eles precisam de se inteirar do que está acontecendo. Dessas pequenas coisas, a desinformação é que leva a pessoa a ir lá e colocar aquela pessoa lá que não deveria estar naquele lugar. Ou então as pessoas que detêm esse conhecimento, seja um pastor Dário, seja um advogado como o senhor, doutor Mariel, ou um pastor que tem esse conhecimento, compartilhar com a igreja como parte de um processo de cidadania. Gente, a gente está terminando o segundo bloco, mas eu quero que você continue comigo aí, participando aqui do Em Verdade. A gente está discutindo hoje sobre a corrupção na política, na sociedade. Como mudar essa ferida, essa doença, essa epidemia que, lamentavelmente, está instaurada na cultura e banalizada no meio da nossa sociedade. É possível essa mudança? De que forma? Quero a sua participação, em verdade, @redebenção.com.br, sem cedilha, sem o tio, ou WhatsApp, 99849-7693. Espero a sua participação. É mais um intervalo e a gente volta já já. Corrupção na política, na sociedade, é possível acabar com essa prática? Esse é o tema do programa Em Verdade de hoje. Nesse último bloco, eu gostaria de trazer aqui os instrumentos de controle. A Lava Jato, ela surge, como é que vocês têm visto a Lava Jato? Ela surge como uma ferramenta importante, tal como é o Ministério Público, para tentar reverter esse quadro, para tentar mudar esse descrédito que existe em relação a tudo que se diz de Brasil hoje, em relação à política? O Ministério Público ele tem desenvolvido um trabalho fundamental, né, nesse combate à corrupção. E não só o Ministério Público Federal, mas também os estaduais, né? E agora é importante a gente falar sobre os instrumentos à disposição do cidadão, né? Todo cidadão ele pode ajuizar uma ação popular. E a ação popular ela visa proteger o patrimônio público, meio ambiente e a moralidade administrativa. Então, todo cidadão que vê uma situação que está errada, vê desvio de dinheiro, uma licitação que não foi cumprida, ele pode, ele mesmo, como cidadão, ajuizar uma ação popular. Se ele não tiver o conhecimento, ele pode procurar um advogado ou até mesmo noticiar o fato para o Ministério Público, que aí o próprio Ministério Público vai ajuizar uma ação civil pública para ter esse controle social, controle de fiscalização do dinheiro público. Isso é fundamental, é assim que a gente começa a combater a corrupção. E é interessante quando o senhor fala isso, porque quando a gente fala de Ministério Público, quando a gente fala daquele lugar bonito, né, quando a gente entra no Ministério Público, por exemplo, aqui em Belo Horizonte e tal, lugar legal e tudo, mas que acaba trazendo um certo medo, tal qual é a participação da população que eu falei aqui em blocos anteriores, nas audiências públicas das câmaras municipais do município que você aí participa, né, na proposição de políticas, na proposição de projetos de lei que existem nas câmaras municipais, espaços para que você possa propor isso, de uma participação mais efetiva e menos tímida, menos a sensação de não pertencimento da população é algo que parece até proposital. É preciso mudar essa cultura. Sem dúvida, a gente precisa desenvolver uma postura mais proativa e menos reativa, né? A gente precisa ter essa postura de fiscalizar antes que o problema aconteça, né? E nós, como cristãos, principalmente, porque a gente precisa parar com aquela ideia de que o mundo jaz no maligno, então deixa o mundo arder, que a gente vai embora logo, ser arrebatado. Não, a gente tem uma responsabilidade aqui. Deus colocou Adão aqui nessa terra para ele cuidar do jardim. E isso foi transferido a nós. O jardim é o mundo. Nós temos essa responsabilidade com o mundo. Isso não foi tirado. Agora, há que se falar também do papel daqueles que nos representam, né, de que se pese também aquela verdade bíblica que diz, né, a quem muito foi dado,
muito será cobrado. Da responsabilidade que eu tenho enquanto prestador de informação, da responsabilidade que você tem enquanto prestador de esclarecimento, do senhor como representante de fé pública, né, que foi eleito por através dos votos e deu a essas pessoas uma esperança de que elas poderiam confiar no senhor, e da própria igreja, pastor. Os líderes, viu, pastora Nilda, os líderes das igrejas de orientarem os seus membros, de trazerem uma palavra temperada com sal, uma palavra de conforto, uma palavra de orientação. Eu queria que a gente falasse um pouco desse papel. O programa, nesse último bloco, é um pouco menor, mas eu gostaria que a gente tratasse dessa questão, da responsabilidade que os líderes têm, que a igreja tem, como papel e agente de transformação desse Estado que a gente está vendo hoje aí. A política não chegou a essa condição à toa, chegou porque alguém, em algum momento, abriu mão dos seus direitos, daquilo que é de direito, como cidadão e como população. Já não cabe mais essa encolha, né? Ficar encolhido, né? Essa ignorância e deixando as pessoas na ignorância como líderes. É preciso que o cidadão de bem se levante. Então, se ele tem um poder de liderança, se ele está à frente de um povo, mais ainda, ele tem obrigação de estar orientando essas pessoas sobre isso, tirar dessa ignorância. É igual, ele citou muito bem aqui, muito bom que ele colocou. Se o mundo jaz no maligno, então deixa arder. Não é assim. Nós sabemos que em todos os momentos da história da própria Bíblia, houve ali um levante, mesmo levantaram e reagiram e fizeram uma mudança. E o que nós estamos precisando hoje é de uma grande mudança. Mas se as pessoas não se conscientizarem disso, vão ser somente vaquinhas de presépio. Cada dia mais se curvando, deixando as coisas acontecer e ficando aí esperando para ver se alguém se levanta. Isso está errado. É cada um de nós fazendo a diferença. Pastor Dário Gonçalves, a gente está chegando, encaminhando para o final desse terceiro bloco do programa, em verdade, hoje que está trazendo essa questão da corrupção na política e na sociedade. Eu queria então que o senhor deixasse um recado para a população, porque a própria Bíblia diz, né, que a luz não pode ficar debaixo, escondida, a luz precisa brilhar. E nesse sentido, aquele que tem a responsabilidade, o compromisso de construir leis, de ajudar na construção de uma sociedade melhor, os políticos que são cristãos, aqueles que levam o nome de Jesus, têm um compromisso ainda maior e, sobretudo, para promover justiça, igualdade social, respeito, dignidade e dar à sociedade aquilo que é de direito dela, uma vida de qualidade, enfim, todos os instrumentos existentes. Queria que o senhor, então, fizesse as considerações. Exatamente. Eu quero deixar aqui uma palavra, né, para o pessoal de casa, né, que está acompanhando esse debate tão importante, que com certeza trouxe muito conhecimento acerca desse tema tão importante que a nossa sociedade está vivendo hoje. E esse ano é um ano de eleições. É necessário entender, né, o que realmente os nossos candidatos pensam, quais são realmente as suas ideologias. Isso é fundamental, porque essa eleição, com certeza, vai ser uma das eleições mais importantes da nossa história, porque o nosso país praticamente está polarizado. Nós vivemos hoje, por exemplo, a realidade da esquerda. É necessário que o cidadão saiba o que realmente esses partidos de esquerda pensam e defendem, e nós temos, por outro lado, né, os partidos de direita. É necessário saber o que esses partidos, o que esses candidatos realmente pensam e o que eles realmente têm para poder apresentar para a nossa sociedade, caso sejam eleitos. E, por outro lado, nós temos aquilo que a sociedade hoje chama de partido de extrema direita. Eu acho um pouco preconceituosa essa linguagem. Eu não sei até que ponto nós temos partidos e pessoas que defendem uma extrema direita na nossa sociedade, mas isso é fundamental, porque, de repente, o cidadão ele vai enveredar, por exemplo, pelo caminho de partidos de esquerda, porque esse candidato ou esse partido vai prometer realmente manter determinadas políticas públicas que já existem no país e, de repente, até elevar essas políticas públicas. Mas, por outro lado, vai tirar de vocês, pais, o direito de educar os seus filhos dentro de casa. O papel da família é fundamental. Existem partidos que querem tirar isso. Uma vergonha nacional, a erotização das nossas crianças. Então, tome muito cuidado em quem você vai votar, porque, de repente, você vota em alguém que tem até uma proposta bacana de manter determinadas políticas públicas e continuar dando incentivo, mas, por outro lado, irá tentar destruir os nossos valores, que é muito mais importante. Obrigado pela presença do senhor. O programa do senhor aqui na Rede Bênção
Faz propaganda Todas aí. as terças-feiras, 12h30, né? O programa Pão da Vida. Que bom, pastor. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Pastor, uma igreja consciente, uma sociedade transformada. Esse é o recado que fica? Sim, a igreja precisa se conscientizar dessas coisas, né? Nós somos escolhidos para ser sal e luz diante da sociedade, diante do povo, diante das pessoas. E a igreja precisa ser isso. Precisa ser luz, precisa ser sal, e a gente precisa ser consciente na hora de ir para a urna. Eu sempre vejo o seguinte na Bíblia. Eu vou falar de Neemias. Neemias como governador. Eu quero pegar o exemplo desse homem. Ele foi um governador temente a Deus e ao mesmo tempo que amava o povo. E o recado que eu quero deixar, é o conselho que eu quero deixar para quem está nos assistindo, para que atente a essas coisas, para que não venda o seu voto, para que olhe para quem vai votar, na hora que você for na urna, vai com consciência, para que a gente possa mudar o nosso país de vez. Obrigado, pastor, pela presença do senhor, viu? Volte mais vezes. Sim. Doutor Mariel, a palavra é conhecimento, que produz transformação e muda realidades até então vigentes. Exatamente, Jacques. A palavra diz que a criação, ela geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então, para quem está nos assistindo aqui agora, o recado que eu dou é esse, que você possa se manifestar, participe. Você pode até ser enganado, mas que não seja por falta de conhecimento, que você busque conhecimento. Existem instrumentos à disposição, foi o que nós falamos aqui, então que o cidadão possa participar, porque é assim que a gente começa a combater a corrupção. Obrigado pela presença, viu, doutor Obrigado. Mariel? Pastora Nilda, obrigado pela presença. Pastora Nilda, para quem não sabe, só para a gente terminar o programa aqui, é uma telespectadora assídua do Em Verdade. Eu decidi, então, convidá-la. Você também quer participar, então faça como a pastora Nilda. Está aqui, obrigado pela sua presença. Prazer meu. E eu li uma frase interessante que eu quero encerrar com ela, do Roberto Romano, professor de ética da Unicamp. Ele estava dizendo que o Brasil é um país onde impera o favor, né? Então, nós precisamos de ver essa frase e ter um impacto. E falar assim, eu preciso fazer alguma coisa para que essa situação mude. Nós podemos, sim, fazer alguma coisa. Com toda certeza. Mais uma vez, então, obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado a você que está em casa, acompanhou o Em Verdade até agora. E fica, então, um recado. Conscientização. Procure as instâncias de poder, as instâncias de autoridade, o poder público, as instâncias que podem, as lideranças comunitárias, a igreja, os pastores. Desenvolva, seja criativo. Peça para que as pessoas esclareçam essas informações para que você, quando comparecer na urna, no dia 7, 28 de outubro, você vote naqueles que, de fato, mereçam o seu voto, mereçam a sua credibilidade, porque, de fato, são pessoas comprometidas com Deus, comprometidas com o próximo, porque esses são os dois principais princípios bíblicos. Ama o teu próximo, ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Que Deus te abençoe hoje e sempre, te dê inspiração para que você encontre o melhor caminho de votar para que a gente tenha uma sociedade bem melhor, longe da corrupção, longe de notícias tão ruins que nos desagradam e nos fazem querer desistir. Não, podemos transformar, somos agentes de transformação e essa mudança passa por cada um de nós. Que Deus o abençoe hoje e sempre. Até o próximo Em Verdade. Até lá.